Voltamos mais um episódiozinho. Mais um episódio, né? Daquele jeito. Hora do aprendizado, hora de multiplicar um pouco mais aquilo que a gente está construindo. Se você que está chegando por aqui agora teve a experiência de ouvir no Spotify, funcionou. Foi massa. Eu ouvi para mais de 10 vezes. Mas eu sou suspeito para falar. Eu acho que... Levamos pro Spotify, a experiência foi boa, eu curti, você consegue fazer algumas edições. Quem sabe o Spotify vê esse episódio aqui e valoriza, né? Ainda não temos monetização para essa região aqui. Você não consegue fazer um trabalho dentro do Spotify para monetizar. Pra você ver o quanto nossa região precisa de eventos como esse, ações como essa, para que de forma macro a gente consiga chegar a resultados como esse aqui na nossa região, né? É verdade. E é importante também ter acesso a essa plataforma que dá várias outras oportunidades para que a gente edite, para a gente melhore ainda mais e consiga entregar uma experiência boa, para que com isso nós comecemos a, quem sabe, aumentar o nosso score lá dentro, para que possamos chegar à monetização aí mais para frente. É interessante, eu quis começar com essa pauta porque o objetivo do podcast também está dentro dessa ótica de fazer com que a modernidade, a atualização, a internet como um todo possa fazer parte da nossa região, melhorando a qualidade de vida, nossa forma de contato, de relacionamento e também, é claro, né, gerando emprego para as pessoas. Já pensou se uma ferramenta como é o Spotify, muito consumida, os podcasts da região pudessem monetizar através dela, ou o podcast pudesse monetizar através dela, que são poucos na região, já seria um incentivo a mais para pessoas produzirem conteúdo através desse mecanismo, né? Eu creio nisso e também, como estamos inseridos nesse meio, são ferramentas que estão à nossa disposição. Exatamente. É um modelo A, é um modelo gravado, é um modelo que você consegue depois subir ali, por exemplo, o áudio do episódio e tratar e tudo. Ou seja, são ferramentas que estão à nossa disposição e podemos usar para melhorar o conteúdo que temos visado a melhor, a experiência da pessoa que vai consumir, quer seja em vídeo ou em áudio e em vídeo, enfim. E lateralizar também, estar presente em mais uma plataforma, que eu acho que é importante. Os grandes estão, então a gente pega... Não, a referência tá aí, né, pra gente conseguir fazer um trabalho como esse, não é eu amanheci um belo dia e decidi abrir um podcast. Existe um propósito, um projeto que nós estamos cumprindo desde um tempo já, né? Tivemos uma pausa, como já explicamos o motivo da pausa, e decidimos voltar com essa dinâmica, YouTube e Spotify, e assim gerando valor para as pessoas, né? E para ficar ainda mais sério e interessante o assunto, um dos nossos patrocinadores, né, um patrocinador master nosso, ele vive fazendo ações que vão fomentar o desenvolvimento da nossa região, né? Quem é, Vitão? Quem é? Move. Quero Move. Movimento. Vem para esse movimento, como eles falam. Exatamente. A Move colou com a gente aí, dá o suporte da internet. Para essa estrutura toda aqui, exige um pouco mais. Exige um pouco mais para que possamos entregar essa experiência para os ouvintes, para as pessoas que assistem. Exatamente. Eles têm um slogan que eu acho muito significativo. Você passa na frente do estabelecimento deles aqui na cidade de Uruará, você consegue ver um LED rosa com essa informação, né? Mais puxado por roxo, na verdade, que faz parte da linha editorial deles, da identidade visual deles, que é muito mais que a internet. E eu concordo, né? Não é toda empresa de internet, não é todo provedor de internet, como é conhecido, que promove uma corrida numa grande metrópole que é Santarém, né? Vocês podem estudar as redes sociais dele e ver o quanto foi interessante e saudável. Não falo necessariamente questão de saúde em si, mas eu digo saudável no que diz respeito ao projeto que várias outras pessoas estão aí buscando para trazer desenvolvimento e visibilidade para a nossa região. Isso é muito significativo. Muito significativo. E aquilo, como tu sempre diz, que movimentos geram interações que automaticamente vai gerar vendas. Para o âmbito de negócio, claro, a gente quer ali gerar valor para as pessoas, mas a gente também quer clientes. Isso é importante também, deixar claro aí. E a Move tá sempre com essas ações. É isso aí, Move. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte. É nóis. Tamo junto. Como você sabe, o Denilson já veio aqui, né? Que é um dos sócios majoritários da Move. Quem sabe vem outros, né? Para bater esse papo com a gente aqui. Aproveitando o momento de convites, nós vamos voltar a receber pessoas no nosso pod, né? Vamos voltar. A proposta não é continuarmos assim, nós fizemos o primeiro, analisamos, vimos feedback legais, tal, continua. Estamos fazendo o segundo episódio depois desse retorno. O próximo já vai ser com um convidado, tratando um assunto específico. E se você que está assistindo esse podcast gostaria de indicar alguém ou um tema, né? São muitos temas que estão em alta. Na verdade, com essa globalização da internet,
tudo se torna viral muito rápido, né? Um assunto que é meio que difícil de ficar de fora, mas está acontecendo em Israel, está acontecendo politicamente falando, em outros ambientes, em outros países, a gente fica logo sabendo dessas situações e nós temos a possibilidade de conversar sobre, porque de forma politicamente correta, a internet permite a gente poder conversar sobre isso. Com certeza. E vamos trazer o viés da informação, e essa informação, como tu disse, mais globalizada, para que as pessoas se antenem e, através de um outro ambiente, tenha visão do que está acontecendo no geral. Exatamente. Porque, dificilmente, eu particularmente, eu falo de mim, não paro assim para assistir um jornal, um noticiário, mas talvez eu, no meu momento ali, vejo um episódio que vai falar, quem sabe, de geopolítica, de movimentos afins, e aí eu acabo ficando por dentro dessas informações. Eu tenho muito interesse em trazer aqui uma pessoa, quem sabe da nossa região, até da nossa cidade, que entende bem de ações, fundos imobiliários, um cara que vai aqui trazer um conteúdo assim que vai salvar vidas, talvez não nos dias atuais, mas lá para frente, com investimentos que são de longo prazo, trazer pessoas aqui que tenham a experiência, habilidade no mercado imobiliário, né? Tem pessoas aí que são milionárias hoje e vivem fazendo e vendendo casa, fazendo, comprando, vendendo, fazendo, comprando, vendendo, e compra terreno e vende terreno através dos fundos imobiliários. É muito cultura da nossa cidade as pessoas focarem muito na produção rural e na pecuária, né? Não tem nada de errado com isso. Só que o mercado, inclusive aqui na cidade tem um loteamento, né, separado, todo aquele projeto. As pessoas poderiam aprender a como participar do loteamento sem necessariamente comprar um terreno, que são através de ações, de fundos imobiliários, né? Então, trazer pessoas que possam trazer essas experiências para conversar com a gente, que pode ser daqui ou pode ser de fora, vai muito de como é que vai ser a receptividade do projeto, né? É isso aí. O episódio tá massa, o bate-papo tá acontecendo aqui e vamos nos apresentar, porque é aquilo como falamos. Voltamos e talvez tem pessoas que começaram a nos acompanhar nessa volta. Então, eu me chamo Vitor, sou host do podcast, do Hoje Pode Podcast, e também sócio da OK Market, que é uma filha, ou o podcast é um filho da OK Market. Exatamente, é isso aí. Eu me chamo Thiago, estou também host do podcast, né? Estamos nós dois, é uma volta, mas as pessoas virão. E também sócio da OK Marketing, que foi a idealizadora do podcast, né? Nós queríamos, para você ver o quanto é importante a sacada do podcast, e faz parte até do objetivo que usamos para continuar. Nós precisávamos de visibilidade. O podcast deu. Diferente de uma empresa que está ali aberta que mexe com comunicação. E a gente queria uma visibilidade que conectasse com o conteúdo que nós estamos vendendo. E também gerando valor para as pessoas. Que é o marketing digital, que é a internet. Então, a galera só nos via ou interagia conosco, profissionalmente falando, através das redes. Vai assistir o pod, vou conhecer os meninos e tal. A gente foi no casamento no final de semana agora, uma pessoa que eu não conhecia literalmente a pessoa. São vocês meninos do podcast? Assistia vocês lá e tal. Assistia, pode voltar a assistir, porque a gente tá aqui fazendo esse trabalho novamente. Então aí pensamos e colocamos em prática, e foi bem desafiador no início, né? Usamos equipamento de terceiro, gratidão. Depois decidimos com equipamentos próprios, e era um microfone que eu usava para fazer live. O microfone que eu usava para fazer live, uma mesa de escritório, de recepção de escritório, foi cortada aos meios, se tornou a bancada pra gente fazer o podcast. Então a história tá aí, tá tudo no canal, vocês podem assistir, mas a gente continuou com o mesmo objetivo, que é incentivar e inspirar pessoas através da experiência de outras. E incentivamos e inspiramos pessoas nesse período todo aí de início, e toda a história, como o Thiago falou, tá aí no canal. E cada episódio que se passa, extraímos aí um aprendizado. Eu falei no outro episódio que muitas vezes temos aprendizados que absorvemos na sala de aula e às vezes numa conversa com o vizinho. Então, é muito importante. Valorizamos muito esses aprendizados. Mesmo que o profissional que venha ainda esteja em ascensão, às vezes esse cara está se posicionando ainda, mas já está definido o que ele quer defender, a mensagem que ele quer levar para o mundo, pessoalmente, profissionalmente também. E aí, seguimos interagindo. Para dar, vamos assim dizer, introdução a um assunto, que ele vai ser curto, tecnicamente falando, mas ele é muito objetivo e sério, né? Sobre uma experiência que eu tive no campo, eu estou no campo, trabalhando, visitando as empresas, e uma pessoa me faz uma pergunta que tem que ver com o que vai acontecer em todas as cidades do Brasil no ano 2024, que são as eleições.
O questionamento não era quanto à eleição especificamente, mas a envolvia. Porque cidade pequena, como é a nossa cidade de Uruará, ela tende a ter suas influências políticas de maneira mais direta, né? Diferente do que acontece na cidade grande de Andovinho, Recife, né? Tem suas interferências, mas não se compara com como é aqui. O questionamento da pessoa era o seguinte: como a internet ia influenciar naqueles que eventualmente ganhariam as eleições? Então eu falei assim, cara, isso é uma pergunta muito significativa, né? Já de antemão eu deixei claro. Eu acredito e continuo acreditando que, independente de um político ou um empresário, se ele usa a internet, ele dá um passo à frente. Ele dá um passo à frente. Mas usando de maneira efetiva, respeitosa, honesta e tal, ele dá um passo à frente. Se ele não usa, acontece o inverso. Ele está um passo atrás. Mas eu queria ouvir a opinião de outra pessoa que também trabalha, né? No caso você. Vamos trazer, quem sabe, né? Um político para bater um papo com a gente aqui, ou um candidato. Vamos dar voz à galera que quer apresentar suas propostas, quem sabe. Mas eu quero ver a tua opinião, né? Como é que você hoje identifica na cidade de Aurora, você que é daqui, que já viu eleições e eleições e eleições e eleições, como é que você imagina que a internet vai ter influência na eleição, na candidatura, né? Desses possíveis aí líderes da parte pública de Uruará? Cara, eu penso assim, um ponto de vista meu, que o seguinte, a internet, ela dá uma voz a mais. É possível ecoar essa mensagem em mais lugares. E, por exemplo, como é aqui no interior, e acredito que em demais regiões também, mas conhecendo esse período aqui, há momentos em que o pré-candidato ou o candidato, ele tem que visitar, ele vai visitar e é normal, ele tem que passar, as pessoas têm que perceber a presença dele ali e tudo, tem que ouvir, tem, quem sabe, tem um aperto de mão, mas nem sempre esse candidato, ele vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Primeiro ponto, que a internet já coloca esse pré-candidato em um passo à frente dos outros. A voz dele vai mais longe, muito mais longe do que no offline. No offline vai longe. Ele vai gastar um tempo, montou a agenda, vai conseguir fazer tantas visitas na semana. E naquele lugar que ele passou, ele pode, por exemplo, usar uma estratégia para que o conteúdo dele apareça novamente. Ele já passou lá. Ele deixou a mensagem dele no offline. Ele tem a tendência muito grande de cair no esquecimento lá. Justamente. E aí, esse conteúdo aparece para essas pessoas que relembram elas, que elas foram, que elas receberam uma visita, e foi legal, e foi interessante, foi bom recepcionar aquela pessoa, foi bom ouvir, quem sabe, uma proposta. Exatamente. Entendeu? Isso aí é o que nós chamamos de estratégia de remarketing. Sim, né? Com certeza. Então, mantenha aquela pessoa mais aquecida. A gente sabe que o processo de voto, você é um eleitor, eu sou um eleitor, e votar é o exercer da cidadania, de fato. É algo muito importante, mas é um processo. Você vai precisar identificar, basicamente, as intencionalidades, se é que pode ser assim intitulado, daquele possível candidato e tudo. Então, assim, esse é o primeiro ponto de vários que a gente pode abrir um leque aqui. Se for, o podcast vai ficar longo, né? Fica longo. Então, assim, é esse. O pré-candidato ou o candidato passou lá, esteve naquele local. E aí as pessoas validaram a mensagem dele no offline. E ele renova aquela validação no online. Vai um conteúdo, quem sabe vai uma dica, vai um vídeo de motivação de início de semana, enfim. Exatamente. Aí nós vamos entrar no âmbito de estratégias de conteúdo, mas ela fortalece, a internet fortalece a voz que já existe no offline. É muito comum as ações desse tipo de profissional, uma pessoa que quer se tornar pública, ela fazer um movimento inverso. Tá? O que eu quero falar com isso? Primeiro, o cara vai lá, apresenta e tô aqui, quem sabe eu vou fazer um diferencial para vocês. Antes dele fazer o que seria o primeiro passo, ele precisa preparar um terreno. É basicamente assim: você vai convidar pessoas para visitar a sua casa, ela não está pronta ainda, né? Quando você vai lá, você está convidando a pessoa a aumentar o nível de atenção sobre sua pessoa. Então é interessante que você arrume a casa antes. Esse termo dentro do mundo da internet é organizar aquilo que são tuas vitrines, no caso, tuas redes sociais. Então deixa ela bem abastecida e gera esses conteúdos documentais
das suas ações. E esse conteúdo de remarketing, ele pode ser usado para você rever a experiência que você teve com os olhos que você não estava preparado para ver. Porque na prática você vai receber aquela pessoa, você vai toda aquela história, você não está vendo o que a câmera vai estar registrando depois. E esse mesmo modelo de estratégia de remarketing vai ser usado de forma muito efetiva quando a pessoa está lá de bobeira mexendo na internet dela 3 dias depois, semanas depois, e você está lá e ela vai ver ela na internet de forma patrocinada e paga, tendo um relacionamento, um contato com você, ela vai relembrar daquilo que você falou para ela e quem sabe da importância que você a tratou. Então, respondendo a pergunta do brother que fala assim, como é que vai mudar? Vai mudar, você talvez vai ver muito santinho na rua, você vai ver faixas, você vai ver camisa, é muito possível que você veja essas coisas, mas é muito mais efetivo, né, muito mais possível que daqui ao ano, vamos assim dizer, né, que as eleições vão acontecer, terão muito mais profissionais atentos e interessados usando esse mecanismo de redes sociais, de marketing, enfim. O desafio que faz parte do adendo à resposta da pergunta é a pessoa estar desde hoje, desde ontem fazendo isso. Não queria aparecer na rede social com muito recurso investido em tráfego do nada. Tá pertinho, o cara vai já meter marcha lá e acreditando que o resultado dele vai ser expressivo. Como você falou, é um processo, a pessoa vai sendo construída, vai compreendendo, vai vivendo aquele ambiente, e a pessoa começa a aceitar, não necessariamente você, mas suas propostas. É basicamente isso. E eu concordo muito com esse viés, com essa ideia de preparar a casa. Quando você vai fazer a validação de uma marca, quem sabe, de um atleta que você admira, você olha a rede social. A rede social é uma vitrine, e uma rede social bem posicionada, uma rede social que segue, de fato, uma estratégia e tudo, ela convence ainda mais. As pessoas validam, as pessoas iniciam o processo de validação no offline. Vai para a rede social e termina de validar. Então, esse posicionamento, e também de quem já começou a fazer. Não é, eu estou aqui, vou ficar quieto, do nada eu vou aparecer. Como assim? Entendeu? Então, exatamente, tem até um processo, algoritmos, e a plataforma em si vai identificar um padrão. Calma aí. Esse perfil aqui não produzia, não fazia essa quantidade de stories por dia, não postava feed, não fazia reels, e agora do nada, vários, que não é errado também, mas começou do nada, e vai ser mais tempo para você, quer dizer, vai ser menos tempo para você entender padrões e otimizar ao máximo. Exatamente. Assim como essa mesma plataforma que o Vitor citou vai aumentar a atenção sobre você, ela aumenta na hora, quando você descobre que você tem cunhos políticos, interesses políticos, ela vai aumentar a fiscalização. A probabilidade dela te dar um banho é maior do que uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa que não está utilizando a internet para propagar propostas, enfim, utilizando daquilo para a sua candidatura. Ela também tende a facilitar o teu acesso, né? Ela te verifica muito mais rápido, você vai fazer um tráfego, tem uma estrutura pronta, né? Mais otimizada para que você possa utilizar essas ferramentas que ali estão, mas só que ela está com uma peculiaridade que vem aumentando aí, principalmente depois das eleições do ano passado, eleições presidenciais. Se você publica um texto, qualquer texto que seja, pode ser de alguém ou seu, e aquele texto ele tem fake news nesse texto, ele tem uma proposta que é contra uma que já foi publicada, ou seja, está mentindo ou enrolando coisa do tipo, a própria plataforma, através de IA, inteligência artificial, ela já responde aquela tua pergunta, aquele teu post. Ele faz um repost muito, muito sério. Aconteceu recente, né? Eu vou só usar ele como exemplo para que vocês possam entender. Alguém do novo mandato federal postou que o Ramais ele não apoiava a candidatura do presidente atual. Ele postou bem assim, que o Ramais não parabenizou a eleição, né, do presidente Lula. Essa notícia não é real. De fato, há um conteúdo já postado que você pode apagar, mas não apaga da base de dados deles, do Ramais, apoiando, agradecendo pela eleição do Lula. E ele já pega aquele mesmo conteúdo, igualzinho, com data, com tudo, e posta embaixo. Para dizer, então assim, tem que ter muito cuidado quando você levantar uma bola na internet, porque a própria inteligência artificial está anti-fake news. Ela vai colocar que você está certo ou errado se por acaso você fizer alguma coisa que tenha essa necessidade. Então tem que ter muito cuidado, porque eles estão cada dia mais incisivos, né? mais atentos a esse assunto. E se faz necessário todo esse processo, toda essa fiscalização de casos por causa, né, de casos como esse. Então, é interessante que você, ao menos, busque o mínimo de informação. O mínimo de informação na hora de levantar uma ideia ou defender a sua ideia.
na rede social, ainda mais no cunho político. Depois, se necessário, a gente pode até fazer uma pesquisa e trazer um conteúdo só nesse sentido. O que eu postaria se eu fosse um pré-candidato na minha cidade? É muito sério. É muito sério isso, cara. Quando eu fiquei refletindo sobre o assunto que está sendo tratado aqui, eu confesso que eu fiquei com receio. Fiquei pensando, pô, é um assunto muito complicado de se falar, né? Porque hoje se fala de política, você está defendendo X, está defendendo Y, você tá... Cara, o que nós estamos fazendo aqui, se você é um candidato aí, que está um pré-candidato e não sabe dessas informações, o que acabamos de fazer foi garantir uma não exclusão da tua candidatura. Pô. Você tem um projeto de vida baseado nisso e tu acaba sendo excluído porque cometeu uma ação que não devia, tu, através desse conteúdo, não vai mais passar por essa experiência. Então, não estou defendendo um candidato de lado A, lado B. Eu estou apresentando o que tecnicamente nós faríamos, né? Se por acaso estivéssemos fazendo parte da gestão dessa equipe, desse candidato, dessa candidata, né? Então, deixe de falar porque de fato é público. São informações públicas e que precisam ser divulgadas. E esse ambiente aqui, ele existe para isso. Para que a comunicação ela possa ganhar força, possa ganhar lugares, igual você falou, né? E ecos que nas canelas ela demoraria mais ou talvez nem chegaria, né? É verdade. E é uma geração de valor, de fato. Na internet a gente levanta essa bandeira. Porque por mais que esse pré-candidato ou essa pessoa não tenha a devida atenção, o devido start, o estalo ali para esse tipo de ação, para que esse conteúdo seja divulgado da maneira certa, quando ela vê uma informação desse tipo, possa ser que desperte, vá procurar entender, Isso. Quem sabe vai consultar para ter uma equipe, ou de maneira autodidata mesmo, descobrir como fazer. Então, é geração de valor. A informação, ela chega, ela cumpre o seu papel, e aí quem ouviu, quem consumiu essa informação, decide o que faz com que ela... processa e decide o que faz. E, sendo bem honesto, essa necessidade de ir, de aprender, de buscar informação, de buscar uma equipe para trabalhar, ela não morre num candidato a um cargo X de forma pública, né? Os empresários que estão ouvindo a gente, aqueles que têm interesse em empreender, aqueles que estão estudando, vão identificar que a internet ela vai dar esse help para eles também. O que eles vão precisar é respeitar o todo, porque no final das contas eles estão com um controle na mão. E bater de frente é correr um risco muito grande, né? Porque eles podem te banir. Na semana passada eu recebi uma notificação no Facebook por uma tentativa de entrada no meu perfil e eles decidiram por bloquear meu perfil. Porque na minha base de páginas, são mais de 50 páginas que eu já gerenciei, ainda fica lá registrada. Então eles sabem que eu trabalho com isso, o Facebook sabe que eu trabalho com isso. E a suspeita de uma entrada de alguém terceiro que... O robozinho entendeu que poderia ser alguém e ele já bloqueia, já dá um banzão para que a gente não tivesse condições de perder aquilo ali, porque são uma suspeita. Então eles estão cada dia mais rigorosos. Né? Então tem que buscar informação. Eles disponibilizaram um ambiente somente para esse tema, política. Se você pesquisar biblioteca de anúncios do Facebook, você vai encontrar, né, um acervo de anúncios que estão ativos, que os anunciantes estão pagando para que esses anúncios apareçam para possíveis clientes. Lá você vai conseguir filtrar, categorizar em todos os anúncios e anúncios com temas de eleições e política. Ou seja, já tem uma atenção especial por ter um ambiente já separado, filtro, né, mano? Isso, separado para esse tipo de usuário. Então, as atenções é como se fosse vários pontinhos azuis, todo mundo seguindo política, todo mundo seguindo padrões da comunidade, como o Facebook intitula. E se você estiver fazendo alguma ação, você vai ser como um pontinho vermelho, que está ali vagando no meio dos pontinhos azuis. O Facebook vai, a plataforma vai dizer, peraí, que tem alguém que está tentando bancar o esperto, ou não está sabendo que está tentando bancar. E aí ele vai chegar ali e vai notificar, vai restringir algumas ações e se... Em alguns casos vai excluir direto. Né? Justamente. E se a sua candidatura ou pré-candidatura for um projeto de vida, você pode estar colocando em risco por ter na rede social um braço forte de divulgação de propostas e Pois é, então acredito que é um assunto que seriam horas para debater ele, mas a gente precisa voltar com temas curtos, objetivos e que tenham a sua afetividade.
A gente precisa alimentar, né, o conteúdo das pessoas. E, como eu já falei no início, você tem a oportunidade de indicar, fazer perguntas sobre o assunto. Você pode deixar na descrição do vídeo, você pode deixar na descrição aqui do Spotify, que a gente vai ver essas perguntas e vai responder. Quem sabe vai ser um tema de um próximo podcast. Porque, como nós já falamos no outro, não vai ser mais a pessoa ou o tema, e sim um tema que vai chamar uma pessoa para participar com a gente. Então, quem sabe você pode ver até uma criança aqui conversando com a gente. Ela dominar o tema, né, ou ela sentia vontade para falar sobre o tema, nem dominar, sentia vontade de falar sobre o tema, ela pode vir aqui bater esse papo com a gente. Então, show de bola, né? É verdade. E no início nós falamos, né, da OkMarket, OkMarket, meu amor, né? É. Nós estamos falando. E Nosso nós vamos amor. trazer um novo entregável da OkMarket. Queremos apresentar para vocês de forma meio que, vamos dizer, oficial, não Aham. oficial. O que tu acha? Não, é importante, né? Porque as pessoas, elas, querendo ou não, o tráfego pago dá essa moral para falar isso para nós, que é de nos ver, não tem jeito, né? Então, em algum momento a galera ficaria sabendo, mas eu acho melhor ela já ver o resultado no campo, né? Quem sabe a gente traz um cliente que está experimentando esse mecanismo que vai otimizar, de final das contas, a proposta é essa, otimização do negócio do nosso parceiro. Porque trouxemos para o nosso, otimizou, vamos testar não, implantar em outros negócios aqui na cidade. Mas é importante demais que você acompanhe as redes, tá? Hoje pode, OkMarket, o Vitor, o Thiago, para que você possa estar por dentro e ganhar essa grande oportunidade de otimizar o seu negócio. É verdade. E acompanhando todo esse processo e tudo, chegou para nós, aos poucos foram chegando para nós essas oportunidades. Uhum. E negócios começam através de oportunidades ou de ideias malucas, mas muitas vezes é de oportunidade. Chegou a oportunidade. E foi chegando a oportunidade de trabalharmos diretamente com vídeo. Isso. Trabalhar com vídeo. Exatamente. E eternizando curtas-metragem ali. E depois Proposta instagramável. E aí, a OkMarket entrou nesse viés. Se equipou e começou a colher resultados, começou a colher frutos desse posicionamento, desse novo entregável. Exatamente. Então, se você gostaria de eternizar o seu momento em vídeo, muito importante, a foto ela é indispensável, mas se você tem interesse em eternizar o momento do seu casamento, do seu aniversário de 15 anos, você pode conversar com a gente, que a gente tem, como nós já apresentamos, curtas-metragens de propostas instagramáveis. É aquele vídeo que você vai querer postar no Stories, no Instagram, no seu Reels do Instagram, e não vai passar vergonha nenhuma, porque ele vai estar totalmente bem editado, bem trabalhado, no jeito para emocionar, ou para gerar aquele entretenimento, aquela aventura. É só falar com a gente. É isso aí. Roteirização, passa pelo processo de roteirização, a gente vai entender a real proposta, mas não tem algo tão diferente. As propostas, ou a proposta, ela se mantém, que é passar a emoção do que foi o momento. Exatamente. A gente não foge disso para eternizar aquele momento ali, juntamente com as fotos também, que é super importante. São duas coisas que trabalham juntas. Precisam dar juntas, é verdade. É isso então, show de bola. Geração de valor gigante que nós fizemos aqui agora. Na próxima semana, um novo episódio, um novo pago, nós vamos bater aqui, quem sabe, já com um convidado que você indicou. Então, não perde a oportunidade, faz logo a boa. É isso aí, faz a boa. Não esquece de comentar também aqui, deixar a sua opinião, enfim, compartilhar com alguém também. E indica alguém aí para que a gente traga para bater um papo com a gente, para a gente aprender junto. Então, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos por mais. É isso aí. Junto. Valeu. É nóis. Yeah. Yeah.